Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá, né? Iniciando mais uma das nossas aulas. E hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre as origens do pensamento sistêmico, né? Das partes para o todo. Então o presente texto ele tem por objetivo traçar uma breve trajetória teórica, conceitual, empírica e tecnológica do estudo da família na perspectiva sistêmica, né? Ousando ainda tentar delinear qual a perspectiva futura que se mostra mais viável para esse campo de conhecimento na próxima década. A questão norteadora, né? Então, qual seria a importância dos estudos sobre terapia familiar para a atuação do psicólogo ou da psicóloga, né? Então, qual a importância, então, sobre esses estudos, né, na nossa atuação? Bom, então a gente inicia, né, trazendo para vocês um pouquinho sobre a história, né? E no Brasil, então, a gente tem duas autoras, né? A Júlia Malusky e a Terezinha Ferres Carneiro têm contribuído de sobremaneira para o resgate da história da terapia familiar. E a contribuição, então, do campo psicanalítico e da abordagem sistêmica, enfim, né? Então, de maneira geral, várias teorias beberam um pouco da psicanálise, né? Para até se consolidar também enquanto abordagem, né? A gente deve muito isso à psicanálise. Ambas as autoras indicam que o estudo e o interesse pela participação da família na construção dos conflitos e do sofrimento decorrente desses últimos vem desde os primórdios das ciências psicológicas, né? Bom, então a gente tem o quê? As influências aí dos teóricos da cibernética, né? Ou movimentos terapêuticos grupais, como o Pichon, né? Rivière, e as comunidades terapêuticas que participaram do movimento lento, mas definitivo, de trazer a família para a cena clínica, o que veio ocorrer sistematicamente após 1960. A família passa então a ser protagonista da cena com o reconhecimento de que seu estudo auxilia a compreensão na dimensão individual do conflito. A partir daí, e se desenvolvem os modelos sistêmicos da terapia de família, né? A terapia familiar surgiu nos Estados Unidos, a partir do trabalho de um dos pensadores, né, e terapeutas Minuchin, né, e ele é um estruturalista dentro do campo das teorias, dentro, né, das terapias de família. Então a gente considera, quando a gente está trabalhando com Minuchin, uma perspectiva mais estrutural, né, dentro da terapia familiar. Bateson e Nathan Erckman, né, foram os pioneiros. Entre 1960 e 70 surgiram diferentes abordagens, métodos, clientelas e contextos do que hoje temos no escopo da terapia familiar. O pensamento original era que a orientação teórica sistêmica era aplicável a toda a estrutura humana, sem preocupação com diferenças culturais e étnicas. E com o tempo, assim como qualquer perspectiva teórica, né, e ela sofreu também críticas, né, por essa visão um pouquinho mais reducionista, né, e generalizável, enfim. A crítica feminista, a ausência da perspectiva de gênero e poder no enfoque sistêmico. Então, eu via o que? O todo e não enxergava o sujeito. A dimensão intrapsíquica, que buscou recuperar o indivíduo no grupo familiar, as emoções e as heranças transgeracionais. Então, a gente olhava para o todo e esquecia do que? Do individual, né? E hoje nós temos o que? Dentro da terapia familiar, nós temos a terapia individual, a familiar e a conjugal, né? Os significados nas conversações e o lugar da família no contexto sociocultural. Então, no campo da linguagem, na comunicação, que depois a gente vai ver as influências da teoria da comunicação, né? E a perspectiva social, enfim, né? Em relação a essa família. Para Nixon, né, e Schwartz, a abordagem individual e a familiar oferecem condições de compreensão e de ajuda para a resolução de conflitos e alívio do sofrimento humano. A mudança individual favorece a mudança familiar e vice-versa. No entanto, a terapia familiar presta-se melhor ao enfrentamento terapêutico de determinados problemas interacionais, queixas entre membros da família ou entre o casal, ou problemas ligados a momentos de transição de vida familiar, como adolescência e uso de drogas. E a gente já sabe que
Dentro do sistema familiar, essa família ela também sofre por estágios do desenvolvimento da família, assim como todos os componentes desse grupo também estão no estágio do desenvolvimento. A terapia familiar traz para análise o campo das intersecções dos indivíduos em família e desta com o ambiente sociocomunitário que a circunda, né, enfocando sistemas, subsistemas, né, então eu olho a família como um todo, eu olho os subsistemas que existem ali, mãe com pai, filho com mãe, irmãos, né, e sistemas mais amplos em conexão. Para Nixon e Schwartz, a abordagem individual e familiar oferecem condições de compreensão e ajuda para a resolução de conflitos e alívio no sofrimento humano. A mudança individual favorece, então, a mudança familiar, que a gente já citou anteriormente. No entanto, a terapia familiar presta-se melhor ao enfrentamento terapêutico de determinados grupos, né? Vamos lá. Então, de maneira geral, tem o surgimento, vem do grupo do Palo Alto, né, que é de fora, né, início dos estudos da comunicação no campo das relações, também o início dentro da comunicação, né, que ele já inicia o duplo vínculo, né, então a dupla mensagem, e também surgiu com o quê? Com os estudos sobre a psicose e a comunicação. Então, foram estudos que contribuíram, de maneira geral, né, para a perspectiva da terapia familiar. Então, foi utilizado, né, as bases epistemológicas e teóricas em relação ao sistema. Né? Então, esse sistema, Khalil ele cita, então, como um sistema aberto devido ao movimento de seus membros, dentro e fora de uma interação uns com os outros, e seus sistemas extrafamiliares, ambiente e comunidade, num fluxo recíproco constante de informação, energia e material. A família tende também a funcionar como um sistema total. As ações e comportamentos dos membros influenciam e simultaneamente são influenciados pelos comportamentos de todos os outros. Então, essa é a relação bidirecional. A partir do momento em que esse sujeito é influenciado por todo esse contexto, né, ele também vai influenciando essas relações e interações em relação às pessoas e em relação aos contextos, aos sistemas no qual ele está inserido. Né? A teoria geral dos sistemas é uma das influências. O conceito de sistema remete à necessidade de explicitar certas propriedades dos sistemas abertos que são importantes para se compreender a dinâmica familiar. 1. A globalidade, que, como o próprio nome já diz, por estarem todos os membros interligados de forma coesa e interdependente, uma mudança ocorrendo em uma pessoa da família automaticamente acontecerá nas outras, logo no sistema total. 2. A retroalimentação, né? Então, é um outro conceito introduzido pela teoria de sistemas que a gente utiliza na terapia familiar, ou feedback, conforme a qual os componentes interagem através de uma relação circular, isto é, o comportamento de um deles induz ou é induzido pelo comportamento dos outros, e a circularidade, que se opõe à ideia de causalidade linear. Os membros da família movem-se juntos, não havendo uma ordem nítida na causa e efeito. Então, o início de um problema não começa de alguma pessoa nem finaliza. Então, de maneira geral, na terapia familiar, a gente não fica preocupado com causalidade, né? Por quê? Porque as técnicas também favorecem essa noção de circularidade do sistema. Então, a gente trabalha com os efeitos, né? Bom, a união dos conceitos do pensamento sistêmico e da biologia, que buscava sua ampliação aos seres vivos e aos sistemas sociais. Nessa proposta teórica, os organismos eram um sistema aberto, interagindo todo o tempo com seu ambiente, buscando, como um todo, atingir um objetivo, a partir das suas condições, que é equifinalidade, né? Com a reatividade que visa o equilíbrio, que é a homeostase, e acima de tudo dirigindo-se o que? A mudanças, né? Então são conceitos que a gente utiliza do pensamento sistêmico junto com conceitos vindos do que? Da biologia. Bom,
Um pouquinho das influências, então, né? O que essas, de maneira geral, os modelos, as abordagens, enfim, ao longo do tempo, vão influenciando a terapia familiar. Então, o modelo mecanicista, que tem um método analítico, né, que é Descartes, enfim, um método mais cartesiano, compreende o comportamento do todo a partir das propriedades das partes, né? Então, a gente tem o quê? De maneira geral, a separação dessas partes, né? Que quando a gente olha na perspectiva da sistêmica, a gente fala do quê? Né? A gente olha da perspectiva do todo, né? Não das partes para o todo, né? Movimento romântico, o retorno às ideias aristotélicas ocorreu em função das produções de poetas e filósofos românticos alemães, como Kant, que voltaram a se concentrar na natureza de forma orgânica. Então, a gente já começa a ter uma pegada um pouco evolucionista, né, pela influência da ciência, enfim. Século XX, no qual surge a biologia organísmica ou organicismo, como um movimento de oposição ao mecanicismo, que é o método cartesiano, de que se delinea com forte influência na construção do pensamento sistêmico, né? Segundo a concepção, então, organísmica, as propriedades essenciais de um organismo pertencem ao todo, de maneira que nenhuma das partes as possuem, pois tais propriedades surgem justamente das interações entre as partes. Portanto, as propriedades das partes podem ser entendidas a partir da organização do todo. O organicismo coloca o foco no entendimento das relações organizadoras, sendo que a concepção de organização foi aperfeiçoada posteriormente pelo conceito de auto-organização. A ecologia é uma das vertentes do pensamento sistêmico, que de alguma maneira emerge da escola organísmica da biologia, quando biólogos começam a estudar comunidades de organismos, né? Então, cada vez mais micro, né? O olhar. O foco estava colocado nos estudos das relações que interligam os organismos, e a concepção de ecossistema moldou todo o pensamento ecológico a partir de então e promoveu uma abordagem sistêmica da ecologia, né? A compreensão dos seres vivos como redes oferece uma nova perspectiva acerca das chamadas hierarquias da natureza. Nesse sentido, de acordo com Capra, não existe hierarquia na natureza, e sim redes que se formam dentro de outras redes. Então, existem as conexões. Bom, conceitos da sistêmica. De acordo com a globalidade, então, que seria um dos conceitos, todos os sistemas funcionam como um todo coeso, e mudanças em uma das partes provocam mudança no todo. O conceito de não somatividade afirma que o sistema não é a soma das partes, devendo-se considerar o todo em sua complexidade e organização. Assim, embora o indivíduo faça parte da família, ele mantém sua individualidade. A homeostase é outro conceito, é o processo de autorregulação que mantém a estabilidade do sistema preservado em seu funcionamento. A morfogênese é o processo oposto à homeostase, ou seja, é a característica dos sistemas abertos de absorver os aspectos externos do meio e mudar sua organização. A circularidade, também chamada de causalidade circular, biletaridade, né, que é a bidirecionalidade, ou não unilateralidade, diz respeito à relação bilateral entre os elementos, sendo que esta relação não é linear e obedece a uma sequência circular. O último conceito que é a equifinalidade, né, que se refere a um sistema aberto, que é o resultado do seu funcionamento independente do ponto de partida, ou seja, o equilíbrio é determinado pelos parâmetros do sistema. Diferentes condições iniciais geram igualdade de resultados, e diferentes resultados podem ser gerados por diferentes condições iniciais. Dessa forma, nos sistemas fechados, o estado de equilíbrio é dado pelas condições iniciais. Então, por isso que a gente não busca causalidade, né? A influência também da cibernética. No final de 1940, Weiner escreveu sobre a teoria da cibernética, também chamada de ciência da correção.
O termo cibernética, então, origina-se da palavra grega kybernetes, que significa piloto, condutor. Dessa forma, tal teoria apresenta uma tendência mecanicista por sua associação com máquinas ou sistemas artificiais. A preocupação do autor, então, era com as construções de sistemas que reproduzissem os mecanicismos do funcionamento de sistemas vivos, isto é, ele propôs a construção dos chamados autômatos simuladores de vida ou máquinas cibernéticas. Para Wiener, então, ou Wiener, né, o propósito da cibernética era o de desenvolver uma linguagem e técnica que permitissem abordar o problema da comunicação e de controle em geral. Portanto, considerava que a mensagem era um elemento central, tanto na comunicação quanto no controle, ou seja, quando nos comunicamos, enviamos uma mensagem e da mesma forma, quando comandamos. A mensagem pode ser transmitida por meios elétricos, mecânicos ou nervosos e é considerada uma sequência de eventos mensuráveis distribuídos no tempo. Por essa razão, o antropólogo Bateson, então, que também participava das conferências de Messe, desenvolve a teoria da comunicação, que contribui de forma significativa para a melhoria das máquinas cibernéticas. A teoria da cibernética divide-se, então, na cibernética de primeira ordem e de segunda ordem. Né? Então, vamos lá. A de primeira ordem, então, ela emerge o pressuposto da complexidade que reconhece que a simplificação obscurece as inter-relações e, portanto, busca-se contextualizar os fenômenos e explorar os sistemas dos sistemas, entendendo que não há causalidade linear, e sim circular. A de segunda ordem trata dos processos morfogenéticos, gênesis de novas formas, resultantes da retroalimentação positiva ou retroação amplificadora dos desvios. Ampliação que pode, caso não produza destruição do sistema e, se a estrutura do mesmo permitir, promover sua transformação, levando-se a um novo regime de funcionamento. Trata-se da capacidade de automudança do sistema, que seria aquela equifinalidade, né? Então, a gente tem essa cibernética de segunda ordem, né? Os conceitos, então, de input, output, né? Output persistem, mas aparece o conceito de feedback, criado por Werner e Bigelow, como já mencionado anteriormente, e de causalidade circular retroativa e recursiva. Assim, aqui tem origem o pressuposto da instabilidade, né, o qual baseia-se na noção do mundo como um processo de constante transformação, no qual há indeterminação e, por isso, alguns fenômenos são imprevisíveis e irreversíveis e, portanto, incontroláveis. Bom, entrando aí na teoria da comunicação, Bateson, né, que a gente está oscilando porque a cibernética ela vai interferir na teoria da comunicação, que é o antropólogo, então, que se utilizou das teorias acima citadas, né, ou citadas anteriormente para desenvolver a teoria da comunicação. O autor, junto com colaboradores de Palo Alto, que é dos Estados Unidos, na Califórnia, desenvolveu a comunicação patogênica nas famílias de esquizofrênicos, né, que é um dos pressupostos que influenciou, então, de alguma maneira, consolidar também a terapia familiar. E apresentou a hipótese do duplo vínculo, ou seja, uma forma de comunicação paradoxal que tem profundas implicações nas relações interpessoais. E Bateson fazia uso das analogias, metáforas, histórias por acreditar que esses recursos eram um caminho para o estudo das relações. E nós utilizamos, pessoal, muito isso dentro da terapia familiar, né? Ou terapia sistêmica, enfim. Nós utilizamos isso. A gente usa de metáforas, a gente usa de analogias, a gente usa de histórias, né, para conseguir acessar, promover insights com o sujeito. E as metáforas, ela é um nível mais complexo no campo da linguagem, né? Então, quando o sujeito ele se apropria no campo das metáforas, a gente consegue fazer intervenções que, de maneira geral, esse sujeito ele vai para o campo da abstração, né? Já
pessoas com autismo, por exemplo, eles ficam mais voltados para o concreto, né? Então, tem determinados tipos de transtornos ou na área da aprendizagem ou no neurodesenvolvimento que a gente não consegue trabalhar no campo das analogias e das metáforas, né? Então, assim, a gente consegue perceber isso. Bom, e voltando aqui também, a gente tem dificuldade de fazer metáforas com alguns transtornos de personalidade, né, como a esquizofrenia. O processo de comunicação humana abrange uma complexidade de fatores, tais como conteúdo, forma e linguagem, os quais estão sempre presentes nos processos interrelacionais. A teoria da comunicação humana, na sua origem, engloba 3 dimensões: a sintaxe, a semântica e a pragmática. A sintaxe se refere à transmissão de informação, a semântica está relacionada ao significado dos símbolos e a pragmática diz respeito aos aspectos comportamentais da comunicação, né? Como eu me comporto. A teoria da comunicação também apresenta um conceito de metacomunicação, comunicação sobre a comunicação, e o uso das mensagens congruentes e incongruentes. E essa metacomunicação a gente utiliza muito trabalhando com famílias. A gente percebe muito como que as pessoas, elas estão passando essas mensagens. Às vezes eu falo uma coisa, mas o meu corpo, ele está passando outra mensagem, que a gente vai chamar de comunicação digital e analógica, né? Bom, invariavelmente as pessoas enviam e recebem uma diversidade de mensagens, sejam elas pelos canais verbais e não verbais, digital e analógica, e as mesmas necessariamente modificam ou afetam umas às outras, né? Então, por isso que no campo da comunicação, todo esse estudo é importante, né? A gente entender como que a pessoa, o que a pessoa, às vezes, não falando nada, o que ela quer dizer no aspecto comportamental, dentro do setting terapêutico, ou dentro de um contexto em que a gente vai utilizar como recursos, né? Para fins terapêuticos, enfim. Bom, a teoria da comunicação, né? O Bateson até consigo, mas esse teórico aqui tem um nome muito complicado. Preconizam, então, que a teoria, ela também abarca 5 axiomas, né? E quais são eles? 1. É impossível não se comunicar para a teoria da comunicação. Então, mesmo eu não querendo me comunicar, isso já diz algo, né? Quando alguém fala, eu tô aqui porque alguém pediu para eu vir, eu não tô aqui porque eu quero estar aqui. E fica uma boa parte em silêncio, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer alguma coisa, ele está tentando se comunicar. Toda comunicação tem um aspecto de relato, conteúdo e de ordem, que é de relação, né? Então, a comunicação, ela tem esses 2 aspectos de conteúdo e relação. Então, o que ele está trazendo e de que relação, então, eu estou, né? Que relação que é essa que eu consigo fazer, ou de que relação eu estou dizendo, né? Em relação a quê, né? A natureza de uma relação está na contingência da pontuação das sequências comunicacionais entre os comunicantes. Cada comportamento é causa e efeito do outro, né? Causa e efeito do outro. Os seres humanos se comunicam de maneira digital, comunicação verbal e analógica não verbal, né? Todas as permutas comunicacionais são simétricas ou complementares e estão baseadas na igualdade ou na diferença, né? Bom, os critérios, então, fundamentais para o pensamento sistêmico. Então, nós vimos teoria geral do sistema, nós vimos cibernética, nós vimos teoria da comunicação. Então, quanto uma foi influenciando a outra. E dentro desses conceitos que nós fomos vendo, né, ao longo dessas concepções, o que isso influencia no pensamento sistêmico? O primeiro dos critérios fundamentais do pensamento sistêmico se refere à mudança das partes para o todo. A partir do entendimento de que as propriedades essenciais são do todo, de forma que nenhuma das partes as possui, pois estas surgem justamente das relações de organização entre as partes para formar o todo. Então, elas se regulam, né, para formar esse todo. Isso vai no contraponto de um pensamento cartesiano, né? O pensamento é contextual, pois a análise das propriedades das partes não explica o todo.
é ambientalista porque considera o contexto. Então a gente olha o contexto que esse sujeito está inserido para que a gente consiga entender essa organização desse sistema, como que ele se autorregula em relação aos aspectos contextuais. Outro critério que diz respeito à capacidade de deslocar a atenção de um lado para o outro entre níveis sistêmicos. E isso é mais legal de perceber na terapia familiar ou conjugal. A ênfase está nas relações e nos objetos. Então a gente trabalha a relação, né? Ou seja, os próprios objetos são redes de relações embutidas em redes maiores. O mundo vivo é entendido como uma rede de relações. O conhecimento científico é tido como uma rede de concepções e modelos sem fundamentos firmes e sem que um deles seja mais importante que o outro, né? Então a gente coloca dentro de uma visão horizontal. O mundo material é visto como uma teia dinâmica de eventos interrelacionais. Por fim, o último critério se refere-se à mudança da ciência objetiva para epistêmica. O método de questionamento torna-se parte integral das teorias científicas. A compreensão do processo de conhecimento precisa ser explicitamente incluída na descrição dos fenômenos naturais, de forma que tais descrições não são objetivas. Então, a prática sistêmica no campo da psicologia, de acordo com a perspectiva sistêmica, os sistemas devem ser vistos como estruturas organizadas hierarquicamente, que precisam ser analisadas em sua totalidade, desde os aspectos macro, como a ordem social, passando por níveis intermediários, como as culturas, as comunidades locais, até atingir um nível mais proximal ou da microanálise, com as escolas e as famílias. Então a gente vai trabalhar o quê? Dentro do contexto jurídico, dentro da perspectiva escolar, dentro da área da saúde, dentro da área da assistência, dentro do sistema prisional. Então, a gente vai ter esse olhar de organização como conexões, como uma teia desse sistema nas organizações que nós estivermos inseridos. Né? Não só dentro da prática clínica, mas a perspectiva sistêmica ela faz com que nós vamos para uma organização e comece a transpor esse olhar, né? Quando nós trabalhamos com família, enfim, isso é muito importante nas instituições, esse olhar sistêmico, né? A mudança de foco do intrapsíquico para o interrelacional representou uma transformação paradigmática, à medida que passou a configurar outro sistema de pressupostos para informar a concepção dos problemas humanos e das práticas da psicologia. A ênfase passa a ser dada aos contextos e formula-se postulação de uma causalidade retroativa e recursiva para os fenômenos, o que favoreceu a abertura do campo da psicoterapia para a interdisciplinaridade e ampliou as fronteiras para a compreensão da pessoa humana para além do psicológico. Considerações. A teoria do sistema recebeu influência da cibernética e da teoria da comunicação humana. Em termos gerais, a primeira tomou o conceito de feedback, homeostase e causalidade circular, retroativa e recursiva dentro do sistema. Então, ele é retroalimentado e tem uma recursividade. E da segunda, utilizou-se os axiomas da comunicação, todos aqueles que nós vimos, né? A compreensão histórica e conceitual acerca do processo de construção do pensamento sistêmico, bem como suas bases estruturantes, é imprescindível, pois toda a prática está ou deveria estar articulada com a compreensão teórica do fenômeno de estudo ou de intervenção, né? Desse modo, ao fazer o uso do pensamento sistêmico, entende-se que a ciência não pode fornecer uma compreensão completa e definitiva, pois sempre se lida com a descrição limitada e aproximadas da realidade. De tal forma, de compreender o mundo e as relações pode ser usado em diversos contextos e em várias áreas do saber. Dentro da psicologia, o pensamento sistêmico pode ser utilizado tanto para embasamento teórico de pesquisas quanto para intervenção clínica com indivíduos, famílias e grupos sociais. Pensar sistematicamente ou sistemicamente, né, embasa-se na ciência novo paradigmática, né, porque ela tem uma pegada depois da década de 90, né, que rompe paradigmas anteriores.
implica reconhecer o sujeito no seu contexto. Por quê? Porque com o rompimento de paradigma, a gente começa a ter a dimensão bidirecional no campo das relações, que anteriormente nós não tínhamos. O terapeuta ou pesquisador se inclui no sistema, no qual intervém ou que estuda. Então, dentro da perspectiva da sistêmica, nós estamos em loco, nós não estamos desconectados dele. Então, se nós vamos estudar, nós estamos dentro do sistema, a gente está no mesmo nível horizontal. Então, quando a gente aplica técnicas dentro de organizações, por exemplo, do pensamento sistêmico, não precisa ter um especialista, desde que esse pensamento ele esteja o quê? Envolvido, diluído, né, nessas organizações. Então, as pessoas com esse pensamento, elas podem atuar sistemicamente dentro das instituições, né? Que se inclui no sistema no qual intervém ou que estuda, entendendo que a realidade não é estática nem presumível. Assim, pensar sistemicamente não significa negar os fenômenos intrapsíquicos, e sim buscar compreender e trabalhar os fenômenos psíquicos de uma complexa relação de relações interpessoais, né? Então, por fim, é isso, né? De maneira geral, o pensamento sistêmico, quando a gente atua nas organizações, já tem hoje métodos que são bem interessantes para nós estarmos atuando dentro das organizações, dentro das instituições, né? Que nós deveríamos ter essa formação para nós atuarmos com famílias, né? Porque, de maneira geral, a maior parte das instituições, a gente não atua só com o indivíduo que está vinculado à instituição, mas toda a família também, ela está envolvida em demandas que esse sujeito traz, né? E assim, faz com que a gente tenha uma compreensão, então, dessa rede, né, de relações aí, interpessoais. Gente, é isso. Vejo vocês, então, né, na nossa próxima aula. Desejo uma boa semana de provas. Beijos, até!